Mensagem de Deus para o seu coração. Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, diz o seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Essa passagem ela é muito linda. Certamente você que lê Bíblia conhece essa história, esse fato interessante aqui na vida do nosso Salvador Jesus, quando ele estava aqui iniciando então o seu ministério terreno, pelo período que ele aqui ficou. E é interessante que ele foi conduzido pelo Espírito. Olha que interessante, ao deserto. E a gente sabe que essa palavra deserto, né, é interessante, porque todos nós temos o nosso deserto. Uma hora ou outra você passa por um deserto. Você não pode permanecer no deserto, não é? Seja o deserto da vida, um momento esquisito, coisa desse tipo. Ou seja, ninguém, absolutamente ninguém, está isento de ter os seus desertos da vida, passar. Você não pode perecer no deserto. Mas é no deserto, quando Deus está ali com você, como o Espírito esteve com Jesus no deserto. E naquele momento, conforme a gente leu aqui, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, hein? Olha que período longo, né? 40 dias e noites de jejum. Após esse período, diz o verso 2 que ele teve fome. Veja bem, ele estava então com fome, dentro ali da humanidade de Cristo, não é? Mas me chama a atenção aqui, primeiro, o seguinte: olha que observação interessante. Ser tentado, preste bem atenção, ser tentado do ponto de vista divino significa uma prova positiva. Do ponto de vista divino, é uma prova positiva. Do ponto de vista do diabo, preste atenção, do ponto de vista maligno, implica sedução ao pecado. Sedução ao pecado. Quem sabe você está sendo tentado a alguma coisa que à luz da Bíblia é errado. Então é um pecado e é uma tentação. Cuidado com essas tentações. Porque quando é algo maligno, o inimigo diz que o diabo não tem pressa, né? Diz que ele não tem pressa, diz, né? Que ele vai indo, vai tentando, vai tentando. Se você der brecha, você dança bonito e dança feio. Tá? Falando um português bem simples, tá certo? Você dança. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz: olha, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então você tem que analisar. Você está sendo tentado e você vê que é uma tentação do mal? Então, cuidado. Eu dizia isso lá bem no passadão. Hoje a gente vai mudando
algumas frases, algumas palavras, né? Mas me veio à mente, combinou com esse texto aqui, quando eu era bem jovem, bem jovenzinho, eu me considero jovem ainda, mas quando eu era bem mais jovem, o meu pastor ensinava pra gente lá e ele dizia: olha, irmãos, toma cuidado que o diabo tem sapatinho de algodão. Nunca esqueci dessa frase, sapatinho de algodão. Já viu sapato de algodão? Não faz barulho, né? É assim. Então o inimigo tem a sua sutileza, né? Ele vem de mansinho, né? Às vezes você não percebe. Mas só que ele não vai entrar se você não der brecha. Se não der brecha para ele, não tem boca para ele não. Né? Então entregue totalmente a sua vida, o seu coração, os seus desejos, suas vontades, seus sonhos, entregue tudo para Jesus. Tudo. Até tem uma canção antiga, né? Que diz, né? Tudo entregarei. Tudo entregarei. Entrega tudo para Deus. Porque tem gente que entrega para Deus só uma parte, né? Uma parte é de Deus, outra parte é de outra coisa, né? Então, Deus não aceita divisão. Ou é de Deus ou não é de Deus, né? Agora, é interessante que essa história aqui, que Jesus foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. É aqui que está a parte boa, que nós temos que aprender com Jesus. Mas prosseguindo aqui sobre a tentação, eu vou repetir aqui. Ser tentado do ponto de vista divino significa uma prova positiva. Do ponto de vista do diabo, implica sedução ao pecado. Do ponto de vista de Jesus, é um desafio de Satanás para pôr à prova a soberania e o plano de Deus, no contexto de Jesus agora. Então ele foi ali, houve um desafio. Satanás quis desafiar Jesus Cristo. Olha que petulância, né? Agora eu pergunto para vocês, se o inimigo fez isso com Jesus, ou pelo menos tentou, imagina comigo, imagina com você, nós, homens, mulheres, pecadores, falhos, errados que somos, não é? Imagina, se ele teve essa audácia de confrontar Jesus Cristo, imagina eu e você, meu amigo. Preste atenção, vigia. Acorda, Brasil, você está entendendo? Acorda, povo. Em nome de Jesus, isso aqui é para nosso bem. Isso que Deus está falando nesta manhã é para nosso bem. Eu sempre oro e falo: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? Porque a gente às vezes prega umas mensagens, e às vezes tem gente que quer que a gente pregue a mensagem do gosto dele. Eu não estou aqui para agradar gregos e troianos. Não estou aqui para ser um pastor popular no sentido de negociar princípios. Eu não negocio princípios. Princípios é princípio, é inegociável. Você está entendendo? É assim que funciona. É assim que funciona. Então nós temos que entender que é o nosso coração que tem que ser mudado. Não adianta você passar por uma cara de cristão, né? Porque fizeram lá no passado. A gente carrega um gene lá do passado que fizeram achar que ser cristão ele tem que ser assim, assim, assado. Não tem esse negócio não, isso é invenção humana. Isso é invenção humana. Então tem pessoas que pensam: fulano tem cara de crente. Só tem cara, mas lá dentro não tem nada. Você está entendendo? É isso. Então não se engane com as aparências. As aparências se enganam. Não tem um ditado que diz assim: nem tudo que reluz é ouro? Pois é. Então tem gente que se passa por uma pessoa, mas não é aquela, não é ela, é um artista, ele está se fazendo. Sabe, gente, o que eu estou falando aqui, eu falo com muito amor, com muito carinho, com muito temor de Deus. Você está entendendo? Porque o meu compromisso é com Deus. A Bíblia diz que um dia, preste bem atenção para você que é pregador do Evangelho, para você que também prega o Evangelho, preste atenção, você que porventura tem algum ouvinte aí que seja pregador do Evangelho ou pregadora do Evangelho. Diz a Bíblia que um dia vai ter o julgamento de todos nós. Sabia disso ou não? Vai ter. Porque está escrito nos evangelhos que vai ter uma galera que vai falar assim: Senhor, mas no teu nome eu preguei a tua palavra, expulsei os demônios, curei os enfermos. Ele vai dizer: eu não te conheço. Então preste atenção. Preste atenção. Você está entendendo? Então nós estamos vivendo um tempo diferente no mundo inteiro. Os problemas de pecado, de problema, no mundo inteiro. Doença, enfermidade e coisa errada, está no mundo inteiro. A gente sabe disso. Eu não vou entrar no mérito de outras coisas aqui. O foco aqui é que esse texto de Mateus 4. Mas nós temos que entender. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, o inimigo das nossas almas, ele não quer que você tenha comunhão com Deus. Ele não quer que você viva a palavra de Deus. A santidade, a purificação. A santidade você não adquire de um dia para o outro. É dia a dia. A santidade começa dentro de você. As pessoas confundem santidade com vestimenta, com roupa, não é?
Você está entendendo? Então a santidade começa dentro. Se dentro de mim está tudo podre, não adianta eu se postar de bonitinho, de gravatinha, tudo achando que é o perfeitinho. O que vale é o que está dentro de mim. O que vale é o que está dentro de você. E não o exterior. Agora é óbvio, se a pessoa está bem por dentro e é uma pessoa de Deus, ela vai ter um bom comportamento. Isso é óbvio. Então a mudança de vida começa dentro de nós. Então tem gente que acha que a mudança começa por fora. Aí por que muita gente até talvez não se converte? Porque o fulano fala, ó, para você servir a Jesus tem que fazer assim, 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 assim. Ele espanta. Por quê? Porque ele bota regras humanas. Ele coloca um fardo na cabeça da pessoa. Meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida, quem convence o pecador é o Espírito Santo. Não sou eu, não é você. Não força a barra, não. Às vezes naquele afã, naquele calor de querer evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, ele vem com regras religiosas, com regras denominacionais, né? Com coisas desse tipo. Entendeu? Então nós temos que entender que é a palavra que muda. É a palavra de Deus na minha vida que muda. Não é dizer o que pode ou não pode que vai mudar. Você está vendo a situação do mundo aí? Você está vendo? Então é só Deus, só Jesus na causa, meu irmão. Só Jesus para mudar. Você está compreendendo? É assim que funciona. Sempre foi assim. Mas tem gente que não aprendeu ainda. Me lembro de uma cena... eu não estava perto, mas eu presenciei um pouco. Vou tentar falar em código aqui. Alguém estava pedindo oração. E fomos orar. Quando fomos orar, a pessoa, ela olhou a nossa aparência. Na hora o Espírito Santo falou assim, ela não está aceitando a sua oração, porque ela está vendo a sua roupa. Olha que religiosidade, olha que coisa absurda. Né? Então são umas coisas assim que... Isso aí lá no passado, isso aí era pior. Eu sei o que eu estou falando. No passado, quanta gente se perdeu por causa dessas bobagens. Por causa dessas coisas. Gente, eu estou falando aqui de um texto que parece que não tem nada a ver, né? Mas são tentações. Você está entendendo? Então a gente tem que se cuidar, porque de repente tem gente aí querendo dar lição de moral, mas por dentro tá podre. Sabe aquelas pessoas que querem dar moral, lição de moral na gente? Mas ele tá tudo errado. Tá escondendo o pecadinho dele debaixo do tapete? Você tá entendendo? Não é a mesma coisa, mas sabe o que vem na minha cabeça agora? A Naamã. A Bíblia fala um texto lá no Antigo Testamento, né? Naamã, né? Naamã, ele era um militar. Naamã, ele era respeitado pelos seus soldados. Naamã, ele era bem conceituado. Mas diz a Bíblia que quando ele chegava em casa, ele ia se arrumar, tomar o seu banho, ele tirava a roupa, ele era leproso. Usando essa analogia, comparando o Naamã, tem muita gente assim, né? De aparência ele tá bonitinho, tá perfeitinho, né? Igual aquela história, vamos tirar foto, a tal da selfie, todo mundo dá um sorriso, você não vê ninguém tirando foto de cara feia, né? Nem que ele estiver triste, ele dá um sorrisinho meio água com açúcar lá, né? E daí ele posta lá, né? Então tem pessoas assim, né? Isso em todas as áreas, em todos os redutos tem. Onde tiver gente, vai ter. Né? Às vezes aquela coisa ali, às vezes é só fachada só, entendeu? Só de fachada. Eu não estou aqui querendo instigar você de forma alguma, não é minha intenção em nome de Jesus. É só ensinar a palavra. Fique com a palavra. Fique com a palavra. Está na palavra? Está bem claro que está na palavra? Porque hoje, falar da palavra de Deus, tem pessoas que ela pega um texto bíblico, isolado, distorcido, e para defender o seu próprio pecado. Hoje está cheio disso. Pessoas que pegam um texto isolado, pessoas que filosofam a Bíblia, né? Pessoas que vivem aí filosofando. Hoje você pode pegar um texto isolado, como dizem, um texto fora do contexto é mero pretexto. Então tem para tudo, né? Mas vamos voltar para cá, para Jesus aqui. Nós estamos com Jesus, né? Quando o inimigo aqui, o tentador, ele diz assim, olha o confronto dele, olha como a petulância do diabo, né? E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Primeiro, Jesus estava com fome. Gente, você já foi no mercado? Você já foi na padaria?
com fome, eu vou te dar uma dica. Não vá no mercado com fome e não vá fazer compra com fome, porque daí você gasta mais. É uma dica que eu tô te dando, sabia disso? Esse dia eu inventei, passei no lugar, tá com uma fome, aí eu passava no mercado e via aquelas coxinhas, elas olhavam para mim e pareciam, me compra. Tá sendo tentada a comer coxinha. Essa é uma boa tentação. Você tá entendendo? Então, você tem que se cuidar. Então, Jesus estava com fome. Depois de 40 dias e noites sem comer, ele estava de jejum e oração, né? Diz a Bíblia que ele teve fome depois desse período aqui. Então, o inimigo sabia que ele estava com fome. Aí ele foi dizer, confrontar, se você é filho de Deus mesmo, então transforma essas pedras em pão. Olha que petulância do inimigo. Gente, o inimigo continua fazendo isso com a gente, comigo, com você. Hã? No passado, né? Eu não sei se hoje o diabo continua fazendo isso, eu acho que continua, né? O inimigo tem, você não é homem? Se é homem, prova que é homem. Prova que é homem, vamos... Eu não vou nem falar aqui, porque o horário não permite. Mas é isso aí, meu amigo. Que prova o quê? Se é homem, seja homem. Se é mulher, seja mulher. Não tem que provar nada pra ninguém, não. Não vá nessa onda, não. Então, meu irmão, cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua comunhão com Deus. Se você é casado, cuide do seu casamento. Você, maridão, você tá me ouvindo ou me assistindo? Você é casado? Cuide da patroa aí, viu? Cuide dela. Esposa, cuide do maridão. Cuidar não é no sentido obsessivo, não é no sentido de ciúme, não, isso não. Cuidar, ame, zele, converse, dialogue, uma conversa sadia, gostosa, tá bom? Cuide. É isso aí. Inclusive quem prega o evangelho, quem gosta de subir no altar, cuide do seu casamento, pastoreia primeiro a sua família para depois querer pastorear os outros, entendeu? É assim que funciona. Porque tem gente que quer dar lição de moral na família dos outros, mas não cuida dele ou da dela. Não é ou não é? Então, meu querido, hoje o pastor tá afiado, hein? Mas é coisa boa, isso aqui é para o nosso bem. Eu também tenho que se cuidar, todos nós. Todos nós. Título não dá garantia de poder para ninguém, não. Às vezes eu vejo obreiros novos, agora consagrou a pastor e acha que é... Meu amigo, agora que começa a luta, meu filho. Pensa que cargo te protege? Pensa que título de pastor, de bispo, de padre, de sacerdote, sei lá o quê, se isso é garantia de espiritualidade, é nada. É nada. Tá cheio de gente com carteirinha aí, mas tá fora dos propósitos de Deus. Tem gente que valoriza mais o ministério dele e não valoriza a comunhão dele com Deus. Essa é a verdade. Eu estou aqui para falar também essas verdades. E eu estou inspirado para hoje. Não tá no script isso que eu estou falando aqui. Mas eu estou falando numa boa. Para ajudar você, não se engane. Não fique se enganando atrás de uma placa denominacional, não. Não fica se enganando atrás de uma Bíblia, não. Não se engane, você está se enganando. Vigia, meu amado e minha amada. Se a carapuça está servindo, vista, meu amigo. Não estou preocupado de ter seguidor, não. Não estou preocupado de like, não. Estou falando aqui o que Deus está mandando falar. Eu não estou aqui para agradar, não. Eu estou aqui para agradar a Deus. Que eu vou dar conta do que eu estou falando também. Então eu tenho ciência disso. Não nasci ontem, não. Não sou nem uma criança. Você está entendendo? É assim que funciona. Mas não se preocupe não com esse santarrão aí que fica aí te querendo exigir coisas que nem eles praticam, viu? Não fica dando bola, não. Eu não estou falando disso, não. Tá? O camarada acha que porque tem 50 anos de cristão, eu acho que ele é o bambambam. Isso aí não é nada. E aquele outro que tem 3 meses de convertido dá um show, ele é bênção pura. Então não fica avaliando as pessoas por tempo de igreja, por tempo de membro, isso é fria. Isso não tem nada a ver, não. Espero que você esteja entendendo, para não me interpretar mal. Mas estou falando aqui numa boa. É para você ser abençoado e não ser enganado. Tem que se engana. Ele acha que porque ele vai lá e bate o cartão ponto na igreja dele, ele acha que ele está tudo beleza. Você tem outras religiões que fazem o mesmo. Tem gente que em nome de uma religião ele bota uma bomba e se explode. E explode os outros também. Então estamos vivendo um tempo diferente, esquisito. Né? O amor de muitos está se esfriando. As pessoas não estão lendo mais a Bíblia. As pessoas não estão mais se santificando para Deus. Só quer oba-oba. Mas eu quero ficar com a palavra de Deus. E Jesus ficou com a palavra. Jesus foi tentado, não foi eu e você, mas o próprio Cristo ali. Mas Jesus responde para Satanás. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Então Jesus respondeu na palavra. Você tem que entender que você tem que ter a palavra quando o inimigo te tentar, na palavra. Você, minha irmã, você de repente você é casada, vou abrir o leque aqui, você é casada, tem marido, tem família, aí chega um cidadão aí, fica aí flertando você, fala, ó, tem marido, aqui já tem dono, fala isso, não dê lado pra isso não. E você que é homem, você que é casado, quem sabe no trabalho tem uma moça bonita, cheirosa lá, vou falar, hein, tô falando, hein. E fica aí te elogiando, falando que você é bonito, rapaz. Você está acreditando que você é bonito. Mas fala para ela, eu já tenho esposa, obrigado. É um elogio capcioso, cuidado. É isso mesmo. Nós somos templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar. Não é só para casado não, para solteiro é a mesma coisa. Você que é solteiro, você tem o Espírito Santo, então você é templo do Espírito Santo. A vida sexual é para o casamento, fora do casamento é pecado. Isso é pecado. Biblicamente é pecado. O mundo não sabe disso, o mundo critica. Mas é pecado. Está fora dos propósitos de Deus. Você está entendendo? Isso não é mensagem pastoral, isso é mensagem bíblica. As pessoas confundem. Às vezes quando eu ministro essas palavras, tem gente que fala, você está sendo muito pastorzão. Ué, Deus me chamou para isso. Deus não me chamou para fazer show. Me ensinou para ensinar a palavra. Para despertar, inclusive pregadores estão aí se enganando e sendo enganados. Cai na real, meu irmão. Cai na real. Esse recadinho aqui para quem prega o evangelho e fica enganando. Na igreja é uma coisa, mas em casa é um capeta, um demônio. É isso. Se ninguém não fala, eu estou falando. Em nome de Jesus, é para o bem do povo. Vai dar palestra para casais, mas não cuida do casamento dele. Vai dar palestra como criar filhos, mas não cuida dos dele. Você está entendendo? Nós estamos vivendo esse mundo. Tudo de ponta cabeça, parece. Gente, ninguém é perfeito, nem eu sou. Se apegue com Cristo. Mas não se esconda atrás de uma religião, não se esconda atrás de uma placa denominacional. Não vou nem dar tempo de terminar tudo aqui. Mas eu quero orar. Mas estou sentindo muita paz de falar isso aqui. Porque o meu compromisso é com Jesus. Ele falou, fala filho, pode falar. Você está entendendo? Quem não tem o Espírito Santo, quem não tem entendido, pode até não compreender. Às vezes uma mensagem dessa, uma palavra desse tipo aqui, eu nem sei se vai para o nosso canal do YouTube, nem sei se vai, mas se for, eu acho que vai. Pode ter gente que até não vai gostar. Porque às vezes você que me ouve, você que é um cristão, você, ai, que gostoso. Tem uns que ficam mandando uns recadinhos. Fala a Deus, fala a Deus, fala a Deus. Esses que mandam fala a Deus é porque eles estão gostando e quer que fala. Alguém tem que falar, né? Alguém tem que pagar o preço, né? Entendeu? Tem pessoas que não falam, sabe por quê? Eu não posso contaminar a mensagem aqui, igual uma parcela do pessoal lá de Brasília. Lá eles estão com a ficha suja, então eles não têm moral para falar, então eles ficam lá. Para não entrar nesse detalhe que não é o meu foco, né? Meu foco é pregar o evangelho aqui. Mas tem pessoas assim, tem pessoas que eles não falam. Por que eles não falam? Porque estão em pecado, né? Estão desagradando a Deus, como é que eles vão falar? Né? Entende? Então, prosseguindo aqui. Aí o diabo, então, fez a segunda tentação contra Jesus. Ele disse assim, se tu és o filho de Deus, olha só, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Gente, presta atenção. O nosso inimigo, o diabo, Satanás, o cão, ele sabe a Bíblia, viu? Mais que a gente, tá? Ele conhece a Bíblia. É que ele não tem mais jeito para ele. Ele vai queimar no fogo eterno. Ele não tem mais jeito. Ele não tem mais como converter mais, o diabo, né? Mas ele conhece a Bíblia mais do que a gente. Então ele disse para Jesus, porque está escrito, olha só. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Isso aqui está no Salmo 91. Olha só, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha o inimigo, ele conhece a Bíblia também. Mas Jesus sabe mais, né? Ele é o autor da palavra, né? Disse-lhe Jesus, também está escrito,
Não tentarás o Senhor teu Deus. Gente, é isso aqui, é na palavra. Amado e amada, fique na palavra. Se Deus falou para você, se Deus tem uma promessa para você e você tem certeza que Deus falou, está na palavra, fique com a palavra. Por que você está duvidando? Por que você está com medo? Se Deus falou, fica na palavra. Fique na obediência à palavra do Senhor, à palavra de Deus. Pode o mundo falar um monte de baboseira, mas fique com a palavra. Deus falou, está falado. Fique com Deus. Jesus que está dizendo isso. Não tentarás o Senhor teu Deus, falou para ele. Mas ele ele continuou tentando. Aí, de novo aqui. O diabo fala de novo. Aí leva ele até num monte alto. E diz aqui que ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse assim: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha só, ele estava oferecendo a glória desse mundo para Jesus. Mateus capítulo 28, verso 18, Jesus diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem o poder. O diabo estava negociando com a pessoa errada, mas ele tentou, né? Tentou. É assim que o inimigo faz, gente. Então, olha, se cuide, meu amado e minha amada, se cuide da sua vida espiritual, tenha comunhão com Deus, ore, leia as Escrituras, se consagre ao Senhor, sabe? Seja sensível à voz do Espírito Santo. Mas quando o inimigo disse isso, Jesus respondeu: disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então Jesus respondeu com a palavra. O inimigo conhece a palavra, mas Jesus rebatia com a palavra. Então nós vencemos o pecado é na palavra de Deus. Nós vencemos o mal é na palavra de Deus. Nós vencemos a incredulidade é na palavra de Deus. Nós vencemos o medo é na palavra de Deus. Então, diz a Bíblia, o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quem obedece à palavra, Deus vai mandar os seus anjos para nos servir. Então fique firme na palavra, porque a vitória é certa em nome de Jesus. A palavra falou com você? Você está sentindo isso? Deus falou, então peça perdão. Você pecou? Você errou? Deus está tocando? Fala: Jesus, me perdoa, tenha misericórdia de mim. Ele vai te perdoar, Ele vai te restaurar. Ele vai dizer para você: vai e não peques mais. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa inspiração maravilhosa. E o meu desejo, Pai, Tu sabes disso, que essa palavra seja bênção para mim e para todos que estão me ouvindo agora, seja pelo rádio ou quem sabe alguém ouvirá o áudio ou ouvirá o vídeo no nosso canal no YouTube, que as bênçãos de Jesus de Nazaré, o Cristo misericordioso, o Cristo que perdoa o pecador arrependido, o Cristo que salva, que liberta, que transforma, o Cristo que nos ama e deu a sua vida para nos salvar, Jesus de Nazaré, perdoa os nossos pecados e tenha misericórdia de nós, e cuida de cada família, de cada ouvinte, e coloca no altar da oração nesta manhã todos os pedidos que chegaram, para qualquer motivo, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos misericórdia, Pai. Salvação, libertação, cura divina, restauração, provisão financeira, inclusive, Pai. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração seja um remédio espiritual. E a bênção de Jesus de Nazaré seja sobre a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. E que Deus nos proteja e nos livre de todo mal, hoje e sempre. Amém. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Convidamos você e sua família para esse domingo especial, dia 22 de agosto, às 9h30 da manhã, estar conosco no presencial. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Entrada franca. Venha para este mover profético. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre.